Glória a Deus. Deu um pequeno problema técnico aqui, mas retornamos já. Então ele disse que traz para fora. Para fora do que, irmão Fabiano Santana? Para fora do curral das ovelhas. Amados, deixar o curral da religião é ouvir a voz do bom pastor que é Cristo. Ele disse que quando as ovelhas ouvem a sua voz, ele traz para fora. Para fora do quê? Do curral das ovelhas. Abandonar o sistema religioso, sair da religião, é ouvir a voz do bom pastor. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro do sistema religioso. Sabem que os pastores são ladrões, são manipuladores, cães golosos, mercenários. Mas estão aí por uma conveniência. Estão aí presos a um cargo. Estão aí porque gostam da coxinha que a irmã faz para comer na cantina. Estão dentro do sistema religioso porque tem um cargo de bispo, ou de pastor, ou de missionário, ou de missionária, ou de obreiro, ou de obreira, ou de pastora. Mas na verdade, eles sabem dos erros que há dentro do sistema religioso e das roubaieiras. Mas não sabem porque querem fazer carreira dentro do sistema para se enriquecer também. Porque são gananciosos, são interesseiros. Mas abandonar o curral da religião é ouvir a voz do bom pastor. Versículo 4 ele disse: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. 5, mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Amados, escute por favor. Deus já tirou e está tirando uma grande multidão do curral da religião. Deus já tirou e está tirando muitos religiosos da religião. Vocês nunca foram cristãos quando estavam na religião. Vocês eram religiosos. Vocês tinham que cumprir scripts pastorais. Tinha que tomar pão com suco dizendo que é Santa Ceia para ter comunhão. Que de Santa Ceia não tem nada. Primeiro que era a Páscoa judaica, nunca foi Santa Ceia. Tinha que cumprir esse ritual. Tinha que cumprir esse rito. Vocês tinham que mergulhar na água para dizer que a água ia purificar vocês de pecado. Sendo que vocês já foram purificados pela lavagem do Espírito, pela palavra. Águas tirava pecado por nome de transgressão da lei de Moisés antes da cruz, na época de João Batista, pois era uma tradição da tribo de João Batista. Depois da cruz, as águas não tiravam mais pecado, porque o pecado Cristo aniquilou, Cristo carregou, Cristo destruiu naquele madeiro. Então, nós já fomos purificados. Efésios capítulo 5, a saber, o versículo de número 26, Paulo disse: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água do batismo, purificando-a com a lavagem da água do batistério que os intitulados pastores têm em cima dos seus púlpitos genéricos, purificando-a com a água do Rio Jordão, purificando-a com a água, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amados, já fomos santificados. Já fomos santificados por Cristo e já fomos purificados com a lavagem da água pela palavra. Portanto, qualquer tentativa em te purificar em um tanque, em uma piscina, é estar contra Cristo. Qualquer tentativa de um homem querer te mergulhar em uma água para dizer que para tirar teus pecados, para te purificar, é ir contra o sacrifício de Cristo na cruz. É dizer que Cristo foi um grande fracassado. É chamá-lo de mentiroso. É dizer que o sacrifício de Cristo não serviu de nada. E Paulo pregou à igreja em Gálatas, e prego eu a partir daqui dessa live, aos galateiros, aos gauleses, em Gálatas capítulo 2, a saber o versículo 21, Paulo disse: porque se a justiça provém da lei, se a justiça provém do batismo em água, do pagar o preço,
do dadismo, do consagrar pessoas com óleo na cabeça, do subir monte, de fazer sacrifício, de votos. Segue-se então que Cristo morreu em vão, segue-se então que Cristo morreu de balde. Paulo pregou aos Galateiros e disse em Gálatas capítulo 5, a saber o versículo de número 3. Paulo disse, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Graça e paz, ministro do Evangelho, irmão Ben Oleque. Seja bem-vindo à nossa live, ministro de uma nova aliança, pregador do Evangelho do Cristo Todo-Poderoso, do Cristo ressuscitado, pregador do Evangelho. Fica à vontade, viu? Se eu quiser participar conosco aqui, ao vivo, para mim é uma grande honra, é uma grande honradez. Vou até mandar um convite para o senhor aí, se o senhor puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu bem, estamos juntos sim. Estamos juntos sim. Então, assim que o senhor chegar, o senhor pode me chamar que a gente participa de mais uma live aí abençoadíssima. Estamos juntos. Estamos juntos sim. Então, irmão bem, qualquer tentativa de um homem querer mergulhar um homem em uma piscina, em uma água, para dizer que está tirando o pecado, é chamar Jesus de mentiroso. É ir contra o sacrifício de Cristo naquele madeiro. Porque Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, Paulo disse o seguinte, versículo de número 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A água, irmão bem, tinha poder de purificar pecado antes da cruz. Amém? Fica honrado. Disponha, fica à vontade. Antes da cruz, a água tinha poder para purificar o homem de pecado. E o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Na cruz, depois da cruz, nós não fomos purificados e não somos mais purificados com água. Porque depois da cruz, nós fomos purificados com a lavagem da água pela palavra. Se nós já fomos purificados com a lavagem da palavra, né? Com a lavagem... Se nós já fomos purificados com a lavagem da água pela palavra, então, esse batismo nas águas não tem poder nenhum para tirar pecado. Primeiro que o pecado hoje não existe mais. O pecado Cristo destruiu, ele aniquilou na cruz. Então, o pecado hoje não existe mais. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, Paulo, usado pelo Espírito Santo, Paulo disse assim, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde antes da fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou. Quantas vezes ele se manifestou? Paulo diz que só uma vez. Para destruir, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, naquele madeiro, quando Cristo se ofereceu como oferta viva, como cheiro suave, por amor, ele destruiu, ele aniquilou o pecado. Portanto, o pecado não existe mais, porque o pecado do povo de Israel era a transgressão da lei de Moisés. E aos Romanos, capítulo 5, versículo 13, Paulo, usando pelo Espírito Santo, ele disse assim, porque o pecado estava no mundo enquanto havia lei. Mas sem lei, o pecado não é imputado. Enquanto a lei de Moisés estava em vigor, existia o pecado, por nome de transgressão da lei. E os judeus da lei judaica automaticamente morriam debaixo do pecado por nome de transgressão da lei de Moisés. Né? Então, o pecado estava no mundo enquanto existia a lei. Uma vez que não tem mais lei, porque a lei de Moisés Cristo aniquilou o seu sacrifício na cruz, o pecado não é imputado. Então, não existe mais pecado hoje. O que existe hoje são as obras da carne, mas pecado não existe. Então, a igreja de Cristo são vidas, são pessoas. Essas instituições religiosas não podem ser chamadas de jeito algum de igreja. Porque não é igreja. São casas de negócio.
são empresas religiosas que estão aí tão somente para pegar os desavisados e na tentativa de levar os desavisados a Deus, eles tomam dinheiro usando o nome santo de Cristo sem nenhum temor de Deus. Porque qualquer tentativa em te levar a Deus por meio de não corte o cabelo, não vá à praia, não vá ao cinema, não faça isso, faça jejum, é em vão. Qualquer tentativa de levar a Deus por meio de dogmas, preceitos dogmáticos e doutrinas de homens, scripts pastorais elaborados nos seus gabinetes, é em vão. Por quê? Porque Cristo, naquele madeiro, ele já te levou a Deus. Pregou Paulo à igreja que se reunia na cidade de Corinto, e pregou aqui a partir dessa live, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo disse: porque Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Paulo disse que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte vicária e expiatória de Jesus Cristo naquele madeiro, na cruz. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo ligando, aproximando, reconciliando a humanidade, o mundo de Deus, e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós já fomos reconciliados para sempre com o Pai através da morte de Cristo naquele madeiro. Todos nós, os filhos de Deus, já estamos reconciliados para sempre com o Pai. Efésios capítulo 2, versículo de número 12, há uma palavra muito forte que Paulo pregou à igreja, vi das pessoas que se reuniam na cidade de Éfeso, e prego eu a partir dessa live. Efésios capítulo 2, versículo 12, olha o que Paulo disse: que naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13, olha o que Paulo disse: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Alô, amados, a pergunta que não quer calar é: você se aproximou de Deus? Você chegou perto do Pai? Foi através da chamada Santa Ceia, aqui de Santa não tem nada? Foi através de datismo? Foi através de frequentar esses prostíbulos, esses cativeiros espirituais, chamados erradamente de igreja, essas casas de negócio, essas empresas? Não. O Evangelho diz, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo para escrever essa carta, ele disse, inspirado, usado, conduzido pelo Espírito Santo, que nós fomos aproximados de Deus foi pelo sangue de Cristo naquela cruz, naquele madeiro. Quando Cristo derramou seu sangue naquele madeiro, ele nos aproximou do Pai. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos trouxe para perto do Pai. Ele nos reconciliou com o Pai. Já estamos reconciliados para sempre com Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Amados, estamos reconciliados. Você não precisa de um templo religioso para se achegar a Deus. O irmão Ben escreveu, o problema é que o cristianismo mudou a palavra pecado, que em hebraico é et, apenas é halal, ou seja, um crime às leis de Moisés, civil e penal, para usos e costumes. Para usos e costumes. Cabelos, roupas e coisas morais. O sistema lê ou ao pé da letra, não, o sistema lê ou ao pé da letra e bitolou e cerceou coisas naturais que Deus deu, tomando em pecado, etc., para dominar as pessoas. Nora faz uma vigia das madrugadas, lá para as 2h30. É verdade, irmão bem. O sistema religioso chama de pecado cortar o cabelo. O sistema religioso chama de pecado usar um calção, usar um short, usar uma bermuda. O sistema religioso chama de pecado a mulher usar um brinco, a mulher se cuidar, o homem usar um short e ir à praia. Chama de pecado o homem sair com sua namorada, passear. Ele diz que é errado, que é pecado.
Tudo no sistema religioso é pecado. Por quê? Porque, como o irmão bem escreveu aí, ou eles lêem ao pé da letra, ou porque eles bitolou mesmo, né? Porque eles manipularam mesmo. Porque, primeiro, pecado, irmão bem, era a transgressão da lei de Moisés. E esse pecado, transgressão da lei de Moisés, era o pecado espiritual que separava os judeus de Deus. Tanto é que Isaías disse, em Isaías capítulo 59, versículo 2, mas os vossos pecados fazem divisão, fazem separação entre vós e vosso Deus, para que vocês orem, vocês clamem, ele não vos ouça. Então, o pecado que fazia separação entre os judeus e Deus era a transgressão da lei de Moisés. Da cruz para cá, nada nos separa de Deus. Nada. Tanto é que Jesus de Nazaré disse, no livro histórico de João, no capítulo de número 10, versículo 28, olha que palavra que ele disse. João 10, 28. Jesus de Nazaré, o Jesus histórico no dia de sua carne, disse assim: e dou-lhes a vida eterna, e ninguém hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele disse que ninguém te arrebata da mão dele, você está inseparável de Deus. Ninguém te arrebata da mão do Pai. Versículo 29, ele disse: meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Ninguém pode te arrebatar de Deus. Da cruz para cá, pregou Paulo à igreja que se reunia na cidade de Roma, né? Em uma casa, a igreja viu das pessoas, e prego eu a partir dessa live. Paulo disse, usado pelo Espírito Santo, em Romanos 8,35, assim, ó. Paulo disse, Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 38, Paulo disse, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da cruz para cá, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão, mas eu traí minha esposa, você praticou uma obra da carne por nome adultério. Como você é um filho de Deus, o Pai te corrige, te disciplina. Se você continuar, ele te açoita e aumenta a dosagem. Mas abrir mão de você, meu irmão, Deus não abre. Ele não se separa de você. Você está inseparável do Pai. Da mão de Deus, ninguém te arrebata. Nada te separa de Deus. Estamos inseparáveis de Deus. Então, queridos, ser cristão é diferente de ser evangélico. Evangélico fica igual o zumbi. Ele acredita na palavra de um homem que se intitula bispo ou pastor, mas não acredita na palavra de Cristo. Evangélico segue uma instituição religiosa, pregador bem. Não serve a Cristo. Ele segue cegamente a homens. E a escravidão não acabou. Em todas as áreas existe escravidão. No mundo aí fora, da época da escravidão, só mudou o chicote. Os trabalhadores, tementes e ferradeiros nesse país, trabalham para enriquecer os grandes patrões, os grandes empresários. Dentro dos tempos religiosos, os fiéis, os trabalhadores, tementes a Deus, em todas as camadas, né? Trabalhadores rurais que trabalham no campo, trabalhadores que trabalham como empregado doméstico, tomando conta de idoso, dão um pau doido, trabalhando o dia inteiro, para enriquecer um covil de ladrões e salteadores que usam terno e gravata e que falam em nome de Deus. Mas, na verdade, eles são ladrões e salteadores. É um sistema podre, maldito, manipulador. Esse nome, Jesus, dentro do sistema religioso, é uma grande fonte de lucro para seus donos. O nome Jesus, dentro do sistema, é uma grande fonte de renda para os intitulados pastores. Eles não creem em Deus. Os intitulados pastores aí, Ed Macedo, Cila Malafaia, Agenor Duque, Estevão Hernandes e companhia, esses caras não acreditam em Deus. São verdadeiros mercenários da fé. O nome Jesus para eles é só uma grande fonte de lucro. E eles arrancam muito dinheiro das pessoas. É uma grande fonte de renda
Eles não estão submissos a Cristo. Eles estão contra Cristo. Eles são inimigos do sacrifício de Cristo naquele madeiro. Não são cristãos. As pessoas dentro do sistema religioso vivem como zumbis. Não lê Bíblia. São preguiçosos. Tem preguiça de ler um jornal, muito menos a Bíblia. Não lê Bíblia, não conhece nada de Bíblia. Só conhece de Santa Ceia, que de santa não tem nada. Só conhece de eu vi um demônio aqui, eu vi um demônio ali. E evangélico são fãs do diabo. São fãs do capeta. Eles veem diabo em tudo. Quando aparece um diabo de verdade, eles chamam de mito. Eles veem diabo em tudo. Quando aparece um diabo de carne e osso, eles chamam de mito. Porque eles são idólatras. Estão idolatrando um homem que é admirador de Hitler. Estão idolatrando um homem que propaga o ódio, que prega o ódio. Hitler era nazista. Fundou o Partido dos Trabalhadores Alemães na Alemanha, partido nazista. Hitler dizia: a Alemanha acima de tudo, mas colocava os judeus para trabalhar como verdadeiros escravos. Tinha nojo de negro, nojo dos pobres. Hitler perseguia os homossexuais. Ele perdeu uma guerra e colocou a culpa nos homossexuais e nos judeus, porque esse homem tinha uma profunda raiva dos judeus. E ele matou cerca de 6 milhões de judeus na época do martírio, do Holocausto. E esse homem dizia: Alemanha acima de tudo. Essa mesma frase que o Bolsonaro usa: Brasil acima de tudo. Não é de admirar, porque esse cara, ele admira um cara que matou cerca de 6 milhões de judeus. É um cara que só prega o ódio. O Brasil hoje está dividido, jogando irmão contra irmão. Pessoas contra pessoas. Muitas pessoas que seguem esse Bolsonaro, de fato, são mau caráter. Já eram pessoas ruins, já eram pessoas miseráveis, desgraçadas. Só estava faltando uma pessoa que lhe representasse. E eles encontraram, acharam uma pessoa que estão lhe representando. Mas são pessoas que não amam a Deus e também não amam o próximo. E muitos deles dizem que são crentes, que são cristãos, mas na verdade não são cristãos, não são crentes. Primeiro, meu amado, primeiro, cristão que segue o único pastor que é Cristo, não compactua e não concorda com discriminação. Não compactua com racismo. E o Bolsonaro é racista. Negro nesse país e negra nesse país que se respeita, não vota em Bolsonaro. Não vota. Porque ele é racista, sendo que Jesus Cristo derramou seu sangue no madeiro, naquela cruz, por brancos e negros, sem fazer acepção de pessoas. Bolsonaro disse que quem gosta de pobre é o PT. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia dizer também que não gostava de Cristo, porque Jesus de Nazaré nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre e andava no meio dos pobres. Então, se Jesus estivesse aqui, Bolsonaro ia odiar Cristo, porque ele disse que não gosta de pobre. Quem gosta de pobre é o PT. Queridos e amados irmãos, esse homem, na verdade, ele quer trazer a escravidão de volta para o país. Há um vídeo de Bolsonaro dizendo que vai chegar um tempo em que os brasileiros vão ter que fazer a escolha entre mais emprego e poucos direitos trabalhistas, né? E que vai acabar com o 13º, com as férias. É só você pesquisar no Google aí, né? É só você pesquisar no Google, acabar com o 13º, e que não vai ter mais férias, e que o trabalhador vai ter que trabalhar dia de feriado e domingo como se fosse uma segunda-feira, um dia qualquer da semana. E ele também, além de querer acabar com o 13º dos trabalhadores, ele quer reduzir o salário mínimo. Junto com o Deus dele, Paulo Guedes, que é outro demônio também, que tem nojo de pobre. Todo mundo sabe que não gosta de pobre. Então, esse cidadão Bolsonaro
só prega o ódio. E ele quer tirar os poucos direitos trabalhistas que os pobres trabalhadores desse país têm. Então, pobre que se respeita não aperta 22. Não vota em 22. Primeiro, não vota porque 22 não representa ele. 22 só apoia os grandes empresários. Só governa para a burguesa, pré-elite branca, racista, escravagista. Só governa para os ricos. E pobre com ele não tem vez. Então, eu quero mandar um recado para o meu Nordeste. Eu quero mandar um recado para a Bahia. Eu quero mandar um recado para Pernambuco, para todo o meu Nordeste. Obrigado a vocês, nordestinos, que no primeiro turno deu vitória para o nosso presidente Lula. Mas eu quero dizer algo para vocês. Alô, Nordeste. Aí não passa o racismo. Aí não passa a discriminação social. Aí no Nordeste não passa a falta de empatia, a falta de amor. Aí no Nordeste só passa o 13, só passa o amor, só passa Lula, paz e amor. Então, amanhã eu peço a vocês, não vote de jeito nenhum em Bolsonaro, porque Bolsonaro é contra os trabalhadores. Quer tirar os poucos direitos trabalhistas dos trabalhadores. Ele quer trazer uma ditadura para o país. Quer trazer a escravidão de volta. Pobre que vota em Bolsonaro está dizendo, eu quero ser escravo. É aceitar o trabalho escravo. Porque se você trabalha sem carteira assinada, se você trabalha sem 13º, sem férias, e se você trabalha feriados e dia de domingo, você é um escravo. Você não é um trabalhador normal. Você não vive. Você vegeta. Você não é um trabalhador comum. Você é um escravo moderno. Você está votando para a senzala. Você está votando para a época da escravidão. Então, meus queridos e amados irmãos, segundo o Evangelho de Cristo, eu apoio milhões de vezes o Lula por causa disso. Porque Lula não é o meu herói. Eu apoio Lula por causa de um Brasil que deu certo. E Lula prega contra a opressão, contra a escravidão, e durante o governo Lula foi o governo que mais lutou contra todo tipo de segregação e racismo implantado nesse país. O que incomodou os poderosos foi que Lula, sem ter segundo grau, se tornou presidente da República e deu direito para os pobres, e deu cidadania. Durante o governo Lula, Lula deu direito aos pobres a frequentar o mesmo restaurante, os mesmos bar que os ricos frequentam. Durante o governo Lula, Lula deu direito aos pobres de todo o Brasil, todos os estados, a saírem do aperto do aluguel para sua casa própria. Durante o governo Lula, Lula deu direito também aos pobres a abrir seu próprio negócio. Durante o governo Lula, Lula criou o SAMU, Lula criou o Pronatec, farmácia popular, aonde nós comprávamos anti-inflamatório de R$ 2,50. Hoje o anti-inflamatório na farmácia passa mais de R$ 15. Está tudo caro. Inflação alta e a culpa é de Bolsonaro. Ele quer colocar a culpa na guerra que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, mas isso é mentira. Porque só bastava uma canetada do presidente para baixar tudo. Só que como ele governa só para os grandes empresários, só para os ricos têm condições de comer do bom e do melhor e comprar. E não pesa, não dói no bolso. Está doendo, sim, no bolso dos trabalhadores. Está doendo, sim, no bolso dos aposentados e aposentadas tementes a Deus nesse país. Que não estão tendo dinheiro, que não estão tendo dinheiro suficiente para comprar seus remédios. Não está comendo carne. Não está consumindo as proteínas para o corpo. Devido a um desgoverno, a um presidente negacionista que está como presidente da República. Esse homem que está aí é um grande negacionista. Desde que iniciou o vírus do coronavírus, ele foi negacionista. Ele negou o vírus. Ele dizia que não existia vírus. Ele desafiava o vírus. Ele se apresentava sem máscara, sem usar álcool em gel. Isso é crime contra a humanidade. Isso é crime contra a humanidade.
Ele foi negacionista desde o início do vírus. Além de ser negacionista, ele também disse que o coronavírus era apenas uma gripezinha. Isso é genocídio. Você saber que tal doença mata e a gravidade da doença e dizer para tapiar o povo que é apenas uma gripezinha. Isso é enquadrado como genocídio. Então, o Bolsonaro é um genocida. Então, meus amados, eu voto em Lula pelos moradores de rua. Eu voto em Lula pelos pobres. Eu voto em Lula pelo SUS. Eu voto em Lula pelo Brasil que deu certo. Eu voto em Lula pelas mães e pais de família que estão passando necessidade. Eu voto em Lula para que volte os empregos com força. Eu voto em Lula pelas mais de 700 mil pessoas que morreram vítima do coronavírus. Ele é negacionista e ainda atrasou a compra das vacinas. Eu estava morando em São Paulo e Dória comprou aquela vacina Coronavac. O primeiro estado do Brasil a começar a vacinar as pessoas foi São Paulo. Depois que ele viu Dória comprar a vacina Coronavac, depois de um bom tempo, ainda demorou, né? Com muito sacrifício, foi que ele comprou as outras vacinas. Mas ele não quis comprar vacina. Tem vídeo dele falando assim, que vacina? O que vacina? Quer comprar vacina? Vai comprar vacina na casa de tua mãe. Tem vídeo de Bolsonaro dizendo que quem tomasse a vacina ia virar jacaré. Então, esse cidadão, ele é um ser das trevas. Ele não tem amor ao próximo. Além do mais, também, tem vídeo de Bolsonaro imitando pessoas com falta de ar. Gente, pelo amor de Deus. O Evangelho de Cristo se baseia no amor. Amor a Deus, amor ao próximo. O cidadão imitar uma pessoa, você sabe o que é falta de ar? A pessoa querer respirar, irmão bem, e não conseguir respirar. A pessoa lutar para respirar e não conseguir respirar. E um ser das trevas desse Bolsonaro, tem vídeo dele aí imitando pessoas com falta de ar. Imitando pessoas com falta de ar, debochando das doenças e debochando das pessoas que contrariam o vírus do coronavírus. Um homem desse, eu digo não, porque um homem desse não é um ser humano, é um demônio em forma de gente. É o próprio Satanás em pessoa. Essa é uma grande verdade. Tudo isso que eu estou falando é só você em YouTube, você vê aí. Coloca assim no Google, vídeo de Bolsonaro imitando pessoas com falta de ar. E você vai ver. Então, é um homem que não tem amor ao próximo, que debocha das pessoas. Tem vídeo de Bolsonaro chamando uma mulher trabalhadora. Bolsonaro chamando uma mulher de vagabunda. Tem vídeo de Bolsonaro assumindo que já bateu até em mulher. É um covarde. Chamando a mulher de vagabunda. Mulher que se respeita e tem vergonha na cara, não vota em Bolsonaro. Eu não sei o que esse homem tem contra as mulheres. Tem vídeo dele chamando a mulher de vagabunda. Ele chamou uma mulher de vagabunda. Você é vagabunda, não sei o quê. E ameaçando dar uma tapa na mulher. Então, gente, pelo amor de Deus, em 2018, quando esse homem ganhou a eleição, eu estava em um shopping. E Fernando Haddad quase que ganhou a eleição. Ciro Gomes pegou, viajou, não sei para onde, e esse homem ganhou a eleição. Eu nunca havia ouvido falar em Bolsonaro. Não conhecia Bolsonaro. Ele apareceu do nada. Mas quando eu vi a foto desse cidadão, eu disse para minha esposa, o Brasil vai sofrer na mão desse rapaz. O Brasil vai sofrer na mão desse homem. Porque o Espírito de Deus nos revela, o Espírito Santo nos avisa. Quem tem o Espírito Santo vê as coisas. O Espírito Santo, ele revela, ele fala em nosso espírito. Eu disse, o Brasil vai gemer com esse homem. Esse homem não pode ser presidente da República. E naquele tempo eu não me envolvia com política, não.
Naquele tempo, vou ser sincero, vou confessar para os irmãos, eu não era nem fã de Lula. Eu nem falava em política, para mim tanto fez como tanto faz. Mas quando eu vi pela primeira vez esse homem na televisão, o Espírito de Deus falou comigo: o Brasil vai sofrer com esse homem. E eu estava num shopping, e quando falaram, o Bolsonaro ganhou, fizeram uma grande festa. E uns cantores estavam aplaudindo. Acabou o PT, o Brasil agora vai prosperar. Tchau, PT, acabou o PT, o Brasil vai prosperar. E eu vou ser sincero com os irmãos, saí do shopping e eu, sem entender muito de política, até eu fiquei olhando aquilo ali, vi um monte de policiais e o povo gritando e pulando, acabou o PT, acabou o PT, já era para o PT. O Brasil agora vai prosperar. E eu, com a tristeza dentro de mim, tremenda, e o Espírito dizendo, o Brasil vai chorar com esse homem. O Brasil vai sofrer. Um belo dia eu estava em casa, ouvi um pregador que faz parte do sistema religioso, pregador da lei. E ele disse, eu sei que esse governo que está aí vai trazer uma grande prosperidade para a igreja. O Brasil vai prosperar e o Brasil vai crescer, oh glória. E ele pregava com aquela alegria, com aquele entusiasmo. O Brasil vai crescer, o Brasil vai prosperar com Bolsonaro. Esse governo foi Deus que trouxe. E o povo, glória a Deus, falava a língua estranha, aquele negócio todo. O Espírito Santo dentro de mim, eu cheguei para minha esposa e falei, olha, ele está pregando isso aí, mas é mentira. Ele está profetizando para agradar o intitulado pastor, para ele voltar de novo para pregar aqui, nesse congresso. Mas Deus não falou nada com ele. Pelo contrário, o Brasil vai chorar na mão de Bolsonaro. O Brasil vai sofrer na mão de Bolsonaro. E eu ainda estava no sistema religioso, eu pregava dentro dos templos, desde 2018. E a palavra que Deus me dava era Isaías 56, versículo 11, que diz, os vossos atalaias são cegos, não podem ladrar. Os vossos sacerdotes são mentirosos. E os vossos pastores são crisgulosos. E eu pregava e dizia, em muitas igrejas no Brasil, o pastor não é mais pastor. Em muitas igrejas no Brasil, o pastor é empresário. Igreja é empresa. E crente é negócio seu. E o Espírito de Deus tomava a minha boca e eu profetizava em cima do púlpito e dizia, Deus vai tratar com essa cambada, irmão. Deus vai tratar com esses pastores ladrão, mercenário. Tem pastor comprando jatinho com dinheiro da igreja. Comprando avião, comprando sítio, comprando fazenda. E não ajuda o órfão. Não ajuda a viúva. Não ajuda o viajante. Não ajuda o forasteiro. Mas Deus vai tratar com essa cambada. Alguns intitulados pastores desligaram o microfone quando eu estava pregando. E o Espírito de Deus usava a minha boca e dizia, larga a mão de ser explorador, pastores. Larga a mão de ser sanguessuga. Larga a mão de ser ladrão. Pede perdão a Deus, cambada. E muitos diziam, eu lhe convido a sair do meu púlpito agora. Desça, seu demônio, seu desgraçado. Mas também chamaram Jesus de Nazaré de Bezerra, o príncipe dos demônios. Tudo bem. E eu descia do púlpito, pegava a minha Bíblia, meu filho, minha esposa, e ia embora. 2018 inteira, onde eu pregava, a mensagem era a mesma. Os vossos pastores são cães gulosos. E Paulo pregava contra a campanha e denunciando a roubalheira do sistema religioso. Os intitulados pastores já começaram a me tratar mal, né? Não me ajudava com nada, não me dava oferta e dizia, ele prega muito duro. Por quê? Porque eu estava tirando o dinheiro deles. Eu estava pregando para esvaziar o cofre, porque o nosso papel é esse mesmo, é pregar para esvaziar o cofre desses ladrões. Eu não pregava para encher o cofre, eu pregava para esvaziar o cofre. Porque esses caras são bandidos, ladrões, vagabundos que mentem em nome de Deus. Essa que é a grande verdade. E aí, ele dizia, aqui você não prega mais. Teve pastores que tentou me agredir. Teve pastores que chamou o filho dele, pessoas parentes dele para me agredir, que eles são covardes. Nunca vem um só, vem de 3, 4, 5, são covardes, não vem um só, sabe? Para tentar me agredir. Intitulando pastores que me ameaçaram. Tudo bem, quando foi 2020, Deus tratou com essa cambada. Deus permitiu o coronavírus. E não foi Satanás não, tá? Porque o diabo como ser espiritual ele nunca existiu. Existe criatura como o diabo. Bolsonaro é um deles. Criatura como o diabo. Mas o diabo como ser espiritual nunca existiu.
Quem inventou isso foi Roma, no Conselho de Latrão. Os dirigentes, os papas, os bispos da religião católica criaram a figura do diabo, um ser de cauda, de chifre, de olho vermelho, para causar o terror, pânico nas pessoas. E aí o que aconteceu? 2020, a última mensagem minha foi uma época de Natal, em uma Assembleia dos Homens, porque de Deus não tem nada em São Paulo. Eu preguei, e Deus usou minha boca e disse: os pastores são mercenários, mas Deus vai tratar com vocês, pastores. Larga a mão de roubar, larga a mão de ser enganadores. E aí, o intitulado pastor mandou outro pastor desligar o microfone e o outro pastor não teve força para desligar o microfone. Nesse dia ele quis me agredir, mas o pessoal tirou e não teve confusão, graças a Deus. Mas Deus tratou, porque Deus permitiu o coronavírus. Não cai uma folha da árvore se o Eterno não permitir. Isaías capítulo 45, versículo 7, Isaías verbalizou, profetizou e disse que Deus criou o bem e Deus criou o mal. Deus criou as trevas e Deus criou a luz. Eu, Deus, criei todas as coisas. Até o mal foi Deus que criou. Portanto, quem criou o coronavírus foi Deus, meu irmão. Deus também criou o mal. Ele criou o mal. O mesmo Deus que mandou as 10 pragas na terra do Egito, ele não mudou. Ele é imutável, ele manda o que ele quer. Deus mandou o coronavírus. Deus permitiu. E esses intitulados pastores que se dizem ungidos do Senhor, ele diz que são ungidos do Senhor, que eles são intocáveis, né? Intocáveis. Durante a pandemia, cadê que ele curou as pessoas de Covid-19? Ele não diz que são homens de Deus? Ele não diz que são ungidos do Senhor? Por que ele não curou as pessoas de coronavírus? Esses vira-lata aí, irmão Ben, não diz que paralítico, que cego, que morto, ressuscita dentro dos tempos religiosos deles. Cadê essa pastora daí? Eles curou alguém de coronavírus? Não curou. Porque eles não têm dom de cura. É uma farsa isso aí. Isso é mentira, rapaz. Vai fazer marketing da sua empresa religiosa. Só quem cura é Deus. Deus cura, mas esses homens não curam ninguém. Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R. Soares, Agenor Duque, Esteve Hernandes. Esses caras não curam ninguém. Esses vermes, esses mercenários não têm poder para curar ninguém. Cadê que esses caras não mandou os obreiros dele? 2 obreiros lá na China, 2 obreiros lá na África, 2 obreiros aqui nos hospitais do Brasil para curar as pessoas de Covid-19. Cadê? Pelo contrário, muitos deles brincaram com o coronavírus, brincaram com a doença, pela ganância de ganhar dinheiro, abriu suas empresas religiosas, chamada erradamente de igreja, começaram a fazer os cultos, e o governador do Hora em São Paulo, fecha, rapaz, fecha, que o vírus está matando, não é brincadeira, fecha, e eles abriram escondido para arrancar dízimo do povo e oferta com ganância, não vigiaram, infelizmente, pegaram o coronavírus e morreram de coronavírus. Por quê? Pela ganância do dinheiro. Deus tratou com esse povo. Se esses tempos religiosos tivessem poder para curar alguém, por que durante a quarentena eles fecharam suas portas? Os demônios que o sentido dos pastores diz que se manifesta aí dentro dos seus templos religiosos, entrou de férias. Não teve uma pombagira para eles expulsar dentro dos templos religiosos. Eles não curaram ninguém. Está mais do que provado, só que não vê quem é cego, que esses caras não têm poder para curar ninguém, que essas curas é uma farsa para arrancar dinheiro. É uns picaretos. Esse malandrão aí do Chapeuzão, Valdomiro Santiago, ele pegou, ofereceu para o povo a cura do Covid-19 e mandando o povo dar uma oferta simbólica de R$1.000, vendendo um carocinho de feijão, dizendo que aquele carocinho de feijão ia curar as pessoas de coronavírus. Isso é estelionatário. Se é num país sério, esse pilantra estava preso. E ele está solto aí enganando as pessoas. É um chalastrão, é um enganador, é um impostor. Só que Deus permitiu o coronavírus e o povo ainda não aprendeu, gente. O povo continua brincando com o nome de Deus. O povo continua apoiando o ódio, o racismo. Os ricos continuam oprimindo os pobres nas suas portas. Os ricos continuam desfazendo dos pobres.
Eu digo para vocês, debaixo da graça de Deus. O mesmo Deus que permitiu o coronavírus, se vocês não se arrependerem das atrocidades de vocês, Deus enviará coisa pior para o Brasil e o mundo. Porque todo o poder está na palma das suas mãos. Deus é Deus, meu amigo. Larga de brincar com Deus, senhores pastores. Tira esse terno, essa gravata, rapaz. E vai arrumar um trabalho. Larga de enganar o povo já sabe que vocês não valem nada, o povo já sabe que vocês são impostores, são charlatão, que vocês são charlatão, que vocês são estelionatários, que vocês são mercenários, porque nós estamos denunciando vocês aqui quase todos os dias nas redes sociais. Vocês não enganam mais ninguém. Chega de engano, a graça de Deus nos basta. Vocês mentiram muito para o povo, deu nariz de palhaço para o povo dentro dos templos religiosos de vocês, fazendo um povo empregado, o povo tendo que varrer templo religioso para vocês, limpar privada para vocês do templo, trabalhar de graça para levantar templo religioso para vocês. Vocês a cada dia mais ricos, o povo a cada dia mais pobre. Então, amados irmãos, quem se levanta contra quem prega a justiça social e contra a desigualdade não conhece a história de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o primeiro socialista. Foi o primeiro a pregar o socialismo. A igreja primitiva era uma igreja socialista. Nada do que eles possuíam, ele dizia que eram deles próprios. Mas eles tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, suas herdades, suas fazendas e ajudava os irmãos mais pobres da igreja primitiva, de sorte que a Bíblia diz que não existia pobre no meio da igreja primitiva. Leia Atos capítulo 2, versículo 42 e Atos capítulo 4, versículo 32, que você vai ver. Os irmãos primitivos eram unidos no repartir do pão, nas orações, perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, e eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com os pobres, com os necessitados. Então, como Jesus foi o primeiro socialista e pregava a igualdade, e pregava o amor ao próximo, eu voto em Lula e apoio Lula. Por quê? Porque Lula prega a mesma mensagem que Cristo pregava. Lula prega a igualdade social e amor ao próximo. Ele prega contra a escravidão e contra a opressão. E eu estou fechado com ele, porque ele está correto. Aí os religiosos de Araque aí, irmão bem, fica julgando ele, os hipócritas. Ah, porque Lula bebe. Jesus também bebia. Jesus também tomava uma, meu irmão. Todo judeu tomava uma. Fique ciente disso. Livro histórico de Lucas, capítulo 7, versículo 34, Jesus disse: veio o filho do homem comendo e bebendo. E vocês dizem: eis aí o homem comelão e tomador de quê? E beberrão. Em outras palavras, tomador de vinho, porque todo judeu tomava vinho. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 25, Deus usou o profeta Moisés e disse para o povo judeu, para o povo de Israel: pega esses dias no alimento e vende-os, e pega o dinheiro em tua mão, vai para o templo de Jerusalém. Quando chega lá, tu compra o quê? Tu compra vinho. Eles tomavam vinho. Tu compra bebida forte. Os judeus tomavam uma, Jesus também tomava uma. Jesus tomava vinho. Então, vocês querem hipócritas, religiosos doentes, chamar Lula de cachaceiro, de beberrão, Jesus também bebia. E aí? Jesus era cachaceiro? Jesus também tomava vinho. Então, Jesus era tolerante com prostituta. Jesus era tolerante com os homossexuais, com os beberrão de vinho, com os publicanos e pecadores. 85% das mensagens de Cristo foi batendo no sistema religioso, nos religiosos da religião, nos escribas e fariseus. Irmão Fabiano, quem eram os escribas? Os escribas eram observadores ferrenhos da Torá, da lei de Moisés, da lei mosaica. Quem eram os fariseus? Os fariseus usavam a mito ao redor da testa escrito santidade ao Senhor.
Eles eram tidos como pastores do povo de Israel, porque pastor naquela época eram condutores, eram guias. Os fariseus, eles pregavam o que não viviam. Tanto é que no livro histórico de Mateus, capítulo 23, Jesus de Nazaré disse, versículo 2, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Pode parar isso aqui. Por que na cadeira de Moisés? Porque eles pregavam a lei de Moisés. Eles eram observadores ferrenhos da lei. Aí Jesus disse em Mateus, capítulo 23, versículo 3, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, os fariseus, eles pregavam o que não viviam. Ora, os fariseus pregavam quanto adultério e eles traíam suas mulheres. Os fariseus diziam, não adultério, mas eles eram os verdadeiros adúlteros. Os fariseus pregavam contra adultério e traíam suas mulheres, igual os intitulados pastores aí. Tanto pastor aí que eu conheço que trocou a mulher mais velhinha para novinha. As mulheres dos pastores, quando estão ficando com o cabelo branco, velhinha, eles trocam logo por uma novinha. São os fariseus de hoje. Eles pregam o que não vivem. Ele disse para o irmão, não adultere, mas eles são adúlteros. São fariseus, são hipócritas. Os fariseus pregavam contra a prostituição, mas eles prostituíam a palavra do Eterno. Os fariseus pregavam contra o roubo. Ele dizia, não pode roubar. Mas eles eram os verdadeiros ladrões e roubavam em nome de Deus. Tanto é que no livro histórico de Mateus, capítulo 23, a saber o versículo 14, Jesus de Nazaré disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que roubais, que devorais as terras das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Por que, irmão Fabiano Santana? Porque os escribas e fariseus, eles iam na casa das pobres viúvas, ficar comendo e bebendo de graça. E eles usavam o nome santo de Deus para roubar o dinheiro das pobres viúvas. E roubavam, em nome de Deus, os pastores que roubam hoje. Igual os intitulados pastores são ladrões. Eles roubam dos pobres, roubam das viúvas. Não tem pena de catador de latinha, de catador de papelão. Eles querem 10%, eles querem voto, eles querem sacrifício em dinheiro. São os fariseus de hoje. São os vendilhões do templo de hoje. Eles pregavam o que não viviam. Os intitulados pastores vão na casa das pobres viúvas hoje buscar o falso dízimo de dinheiro mensal, inventado por Carlos Magno, rei de Franco, rei da França, na Idade Medieval, na Idade das Trevas, onde o conhecimento só era dado para os líderes religiosos, ao Papa, aos padres, e o povo não tinha conhecimento, e onde os papas rezavam em latim para que o povo não entendesse aquilo que eles estavam falando. Na Idade das Trevas, da falta de conhecimento, na Idade da ignorância, o que acontecia na religião católica, os papas vendiam indulgência e comercializavam o perdão dos pecados. Eles diziam, traga dinheiro, né, o templo que os seus pecados estão perdoados. Os papas emitiam certificado com perdão dos pecados dos membros da religião católica e dos parentes dos membros da religião católica, que, segundo eles, acreditam que estão no purgatório. Mas a Bíblia não fala em purgatório. Um certo vendedor de indulgência, por nome Tésel, saía pelos interiores, né, da Europa, dizendo, assim que o dinheiro cair no cofre da religião católica, o perdão dos pecados de vocês e dos parentes de vocês que estão no purgatório estão perdoados. Aí o rei da França, Carlos Magno, era um católico religioso, fervoroso. Vendo que a religião passou a fazer tudo pela grana, pelo dinheiro, assinou um decreto no Concílio de Malco, assinou um decreto para que o Papa cobrasse dízimo em dinheiro mensal. Então, dízimo em dinheiro mensal é o grande roubo da religião. Dízimo em dinheiro mensal é um grande engano. Dízimo em dinheiro mensal é a galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. E dessa teta, nenhum intitulado pastor, esses vagabundos, nenhum deles quer deixar de mamar. Todos querem continuar mamando na teta. É por isso que cada um abre seu templo religioso, coloca as suas dogmas, suas doutrinas e começa a cobrar dízimo dos desavisados, dos gados.
da gadaiada. Porque os crentes é gado. Os religiosos são gados. Não tem conhecimento de Bíblia. Não conhece bulúfulas de nada de evangelho, nem de Bíblia. São preguiçosos. Come na mão de um homem que se titula representante de Deus, sendo que esse homem é um verdadeiro ladrão, em nome de Deus. Os religiosos não têm conhecimento. Vão ao templo, cantam, levantam a mão, dizem que estão cheios do Espírito Santo. Vê diabo e demônio em tudo, só não vê o demônio arrancando o dinheiro dele em nome de Deus, que se titula pastor. E é por isso que esses canalhas estão ricos, estão milionários com o dinheiro das pessoas. Entendeu? Então, Jesus batia nos religiosos e batia para quebrar, meu, botava para quebrar. Jesus era contra o sistema religioso da sua época. No livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 15, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um convertido, um prosélito, e depois de eu ter feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O fazeis filho da morte 2 vezes mais do que vós. Por quê? Os escribas e fariseus viajavam de cidade em cidade, percorria de cidade em cidade para converter uma pessoa para o judaísmo, para a sua religião, e depois que convertia, fazia filhos da morte 2 vezes mais do que eles. Aí, Jesus chama eles de guia cego e condutores cegos. Livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 16, Jesus disse: vocês são condutores cegos. Ai de vós, condutores cegos. Jesus chamou ele de condutores cegos. Jesus chamou os líderes religiosos da sua época de guias cegos, né? Guias cegos. Jesus chamou eles também de insensatos. Livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 17, Jesus disse: insensatos e cegos. Livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo de número 23, Jesus chama eles também de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, os líderes religiosos da época de Cristo. Os escribas e fariseus, irmão bem, usavam roupas especiais, roupas de mangas compridas, e alargavam as franjas das suas vestes para se sentir melhores e superiores aos demais homens que estavam sentados na cadeira, dentro do templo de Jerusalém. E para mostrar uma santidade na estética externalizada. Os escribas e fariseus, eles eram tirados a santarrões, a preservadores e conservadores dos bons costumes. Igual o povo que segue Bolsonaro hoje, que diz que são conservadores dos bons costumes, são hipócritas, são os escribas e fariseus de hoje. Os escribas e fariseus eram tirados a conservadores dos bons costumes, mas os mesmos caras que pregavam os bons costumes e conservadores dos bons costumes contra o roubo, roubavam em nome de Deus. E são os pastores de hoje. Somos intitulados pastor aí, amigo de Bolsonaro, prega contra o roubo, são tudo ladrão. Tudo cambuloso. Os intitulados pastores que são amigos de Bolsonaro, prega contra adultério, mas a maioria são adúlteros. Os intitulados pastores que são amigos de Bolsonaro, prega contra isso, prega contra aquilo, mas são corruptos. Igual aquele ministro da Educação, né? O Milton, que estava recebendo propina em barra de ouro, desviando o dinheiro público da educação, envolvido em corrupção, e foram presos. Ele foi preso. Aquele outro também, pilantra, infeliz de Gilmar Santos, foi preso também, por corrupção. Eles dizem que são conservadores dos bons costumes, mas são escravos da corrupção. Eram os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus da época de Jesus Cristo eram tirados a santarrões, conservadores dos bons costumes, pregava que não se devia roubar e roubava.
Tantos intitulados pastores aí do sistema que eu conheço que tem filho fora do casamento e não registrou o menino até hoje. Tanto intitulado pastor aí que eu conheço que é franga também, que é homossexual e paga uma de santo. Conheço intitulado pastor na Bahia que é bicha, que é homossexual, e quando vê um homossexual é o demônio. Mas ele gosta do negócio também, esse pilantra. Por que não confessa, pilantra? Por que não sai do armário? Na época de Jesus, havia puta, havia prostituta, havia homossexual. Ele não fez nada para esse povo. Nada. E se ele tivesse aqui, também não faria nada. Porque as meretrizes, os homossexuais, ouviam o sermão de Cristo, davam credibilidade, davam ouvido, se arrependiam dos seus pecados e seguiam Jesus pelo caminho. Os únicos que, quando ouviam o sermão de Cristo, rangiam os dentes e queriam matar Jesus, eram os religiosos que andavam dentro do templo orando: meu Deus! Oh, meu Pai! Igual esses da Deus e Amor aí, que fica esses hipócritas da Deus e Amor orando: oh, meu Deus! Oh, Senhor! Urianda Labaia! Oh, meu Pai! Orando e falando Urianda Labaia. São hipócritas, fariseus, não tem amor por ninguém, ama seu próprio ventre, ama seus próprios interesses, fica dentro do templo aí orando em voz alta. Aí os escribas e fariseus. E Jesus batia de frente com essa turma. Se Jesus viesse aqui na terra hoje, meu irmão, o pau ia quebrar na cara de nós, porque Jesus, nesses tempos religiosos aí, o pau ia quebrar. Se Jesus de Nazaré viesse aqui hoje no Brasil, em carne, tinha muita mesa para ele revirar dentro desses cativeiros espirituais, chamada erradamente de igreja, assim como ele revirou a mesa dentro do templo de Jerusalém. No livro histórico de João, capítulo 2, versículo 13, está escrito que ele entrou dentro do templo de Jerusalém e quando viu os cambistas, os vendedores e os compradores fazendo comércio dentro do templo, ele pegou, revirou as mesas e disse: como está escrito, o zelo da tua casa me devorará. A casa do meu pai não é casa de comércio, e sim de oração. Por quê? Porque antes da cruz, a casa de Deus era o templo de Jerusalém. Depois da cruz, a casa de Deus são vidas, são pessoas. Se Jesus viesse aqui hoje no Brasil e fosse nesses templos religiosos que os intitulados pastores chamam de a casa de Deus, sendo que não é casa de Deus, casa de Deus são as vidas que frequentam esses templos, são vidas, são pessoas, e não os templos. Ia ter muita mesa para Jesus revirar. E Jesus ia dizer: vocês estão fazendo da minha igreja a vida das pessoas de negócio, vocês são ladrões, vocês são mercenários, arrependam. E essa turma aí que diz que é conservadora dos bons costumes é dizer um para os outros: ih, rapaz, a nossa casa caiu, o homem está atrapalhando o nosso comércio, o homem está atrapalhando o nosso negócio. Vamos matar Jesus de novo, vamos mandar ele para a cruz de novo, porque ele está atrapalhando os nossos negócios. E eles iam matar Jesus de novo. Ou eles iam entregar Jesus para a crucificação, ou ia fazer pior com Cristo. Esses caras são ateus, não acreditam em Deus. Muitos deles aí são maçons, andam dentro da maçonaria. E os evangélicos, igual o zumbi: meu pastor é homem de Deus, meu pastor é ungido de Deus. Ungido o quê? Para teu pastor é ladrão, é cambuloso. Não é eu que estou inventando, não, é o que está escrito, meu irmão. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, eu vou ler para tu, religioso. Isaías 56, 10 e 11. Eu vou ler para você. Diz assim: todos os seus atalaias são cegos. Atalaias é profeta, são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos, não pode ladrar. Anda adormecido, estão deitados e amam tosquenejar. 11. E estes cães são gulosos, não se pode fartar. O teu pastor é cão guloso e nunca se farta. Quanto mais dinheiro para encher o cofre dele, melhor ainda. E estes cães são gulosos, não se pode fartar.
E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, todos sem exceção. Os intitulados pastores, todos sem exceção, são cães gulosos. Os intitulados pastores que estão apoiando aí Bolsonaro, eles estão apoiando o Bolsonaro simplesmente pelo dinheiro. Porque esses mercenários, esses cães gulosos, apoiam quem paga mais. Esses mesmos intitulados pastores aí, Cila Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Ageno Duque, Marco Feliciano e etc., todos eles, um dia estavam de mão dada com Lula. Todos eles enalteciam Lula, puxavam o saco de Lula, enaltecia Lula, colocava Lula lá em cima. Tem até um vídeo de Edir Macedo dizendo: o Lula, ele fez muita coisa boa, foi muito bom para os pobres. O Lula foi muito bom para os pobres e ajudou muitos pobres com o programa Bolsa Família. Já era por Lula ter ganhado há muito tempo. A gente que não queria no início, mas o Lula fez um bom governo. Ele é um ótimo presidente, puxando o saco de Lula. Esses mesmos intitulados pastores um dia esteve de montada com Lula. E por que não está mais, irmão Fabiano? Porque ele escola com quem oferece mais dinheiro. Só que o interessante é que os gados, essa gadaiada aí de evangélico e religioso, muitos são doentes, retardados, que precisa se cuidar, precisa de um psiquiatra urgente, porque depois que conheceu a maldita religião, irmão bem, se tornaram retardados. Porque a religião tem o poder de deixar o cara retardado. O cara fica tão retardado, irmão bem, que não se dá conta que já está retardado. Então, muitos retardados religiosos ficam colocando esses homens lá em cima e diz também que vai votar em Bolsonaro porque o intitulado pastor dele vai votar em Bolsonaro. Só que quem está ganhando dinheiro com isso são os intitulados pastores. Os intitulados pastores mercenários que estão apoiando o Bolsonaro estão ganhando alto dinheiro no governo Bolsonaro. Estão comendo picanha, estão comendo caviar, estão comprando um terno de 15 mil reais, 20 mil reais, multiplicando a sua riqueza, comprando imóveis, fazendo um carro de aluguel. E os membros que frequentam seus templos religiosos, muitos estão desempregados, doentes, passando fome, aluguel atrasado, o dono da casa ameaçando colocar na rua, ameaçando despejar, colocar para fora, e o gado, o otário, está chamando ainda esses cães gulosos mercenários de meu pastor, homem de Deus. Larga de ser otário, velho. Larga de ser otário, meu irmão. Sai fora desse sistema, tá vendo que esse negócio aí, só quem está ganhando dinheiro com isso é o intitulado pastor, rapaz. Só quem está ganhando dinheiro com isso é o intitulado pastor, tu não está ganhando nada com isso. Os membros que disse aí, ó, os membros que estão falando que vai votar em Bolsonaro, não estão ganhando nada com isso. Bolúfula de nada. A cada dia estão sofrendo. Porque você vai no mercado comprar um leite, R$ 8 um litro de leite. Isso é uma vergonha nesse país. A inflação lá em cima, e a culpa é de Bolsonaro. E ele fica para usar como desculpa, é porque teve uma guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia. Mentira. Isso é conversa para enganar o desavisado. Então, só quem está lucrando com isso são os intitulados pastores. Sabe por quê? 1 bilhão. 1 bilhão de reais Bolsonaro perdoou dos templos religiosos. Esse 1 bilhão que esses intitulados pastores tinham aí, que foi perdoado por Bolsonaro dos templos religiosos, dava para ajudar muito pobre, dava para ajudar muito morador de rua, dava para ajudar muitos necessitados. O que é que Bolsonaro fez? Porque ele deve favor para os intitulados pastores, e os intitulados pastores devem favor para ele também.
Ele preferiu pagar a dívida de 1 bilhão dos templos religiosos. E os intitulados pastores, esses ladrões tão ricos agora, estão comendo de dois lados. Além de roubar o povo com a Bíblia na mão, porque eles são covardes. Eles não têm coragem de partir para o assalto, eles não têm coragem de colocar uma 765 na cintura e assaltar com um revólver na mão, assalta com o livro Bíblia. Rouba com a Bíblia o povo. Eu já vou encerrar essa live aqui. E glória a Deus. Já vou encerrar essa live. Então, eles não têm coragem de roubar coitão na cintura. Esses pilantras de terno e gravata não têm coragem de colocar uma 765 na cintura e partir para o assalto. Eles roubam o povo com esse livro aqui. Com a Bíblia. Com a Bíblia na mão. Aí essa gadaiada, esses gados que dos tempos religiosos, sem conhecimento de Bíblia, fica colocando esses caras lá em cima, chamando ladrão de homem de Deus. Chamando os intitulados pastor de homem de Deus. E outra, nenhum intitulado pastor, irmão bem, tem moral para chamar Lula de ladrão. Nenhum deles. Porque todos eles são ladrão. Se gritar, pega ladrão dentro desses tempos, não fica um, meu irmão. Eles não têm moral para chamar Lula de ladrão. Primeiro que não tem prova que Lula roubou. Quando perguntaram para Sérgio Moro o que estava prendendo Lula, Sérgio Moro disse que estava prendendo Lula baseado nas suas convicções. Mas nenhum juiz pode prender ou condenar ninguém baseado nas suas convicções. Para um juiz prender alguém, tem que ter prova, tem que ter vídeo, tem que ter áudio, tem que ter fotos. E contra Lula não tem prova. Eu não estou aqui para defender Lula, eu não sou advogado de Lula. Mas eu quero ver as provas. Cadê a prova? Contra a prova não tem argumento, não tem argumentação. E contra Lula não tem prova. Agora, sobre esses caras que se titulam pastor, eu provo com a palavra de Deus, com a Bíblia, que eles são mercenários, cães gulosos e ladrões. Porque eles cobram dízimo em nome de Deus, sendo que o dízimo era alimento. E eu provo com a Bíblia. Eles chamam o templo de pedra de carga de Deus, sendo que o templo são vidas. E eu provo com o livro Bíblia que eles usam. Eles mandam o povo fazer sacrifício de dar dinheiro e eu provo que Deus não aceita sacrifício. O único sacrifício que Deus aceitou foi o seu próprio sacrifício naquele madeiro, naquela cruz, quando ele disse, tetelestai, está consumado, está pago, terminou, acabou, está feito, ninguém desfaz. Eu provo com a Bíblia, com a palavra, que esses homens são ladrões. São cães gulosos. Então você, irmã, você está comendo muito mal. Você, irmã, que está desempregada, vai lá no templo religioso, nos palácios, desses pastores ladrões aí, e pede para ele uma feira, uma cesta básica para você ver. Você, irmão, que não está tendo dinheiro para comprar remédio, vai lá pedir dinheiro para comprar remédio para esses cães gulosos, para esses mercenários. Você, irmão, que está desempregado, vá lá pedir a eles para arrumar emprego para você. Vá lá pedir uma ajuda. Você, irmão, que frequenta os templos religiosos aí, desses mercenários aí, ó, Edir Macedo, Rodomiro Santiago, vá lá no palácio que eles moram. Vá lá no palácio que eles moram. Bata a palma lá e grite alta voz. Alô, alô, pastor. Aqui é a irmã Joaninha, aquela que você arrancou tudo em nome de Deus. Eu tinha uma loja, não tenho mais loja porque você usou a Bíblia em nome de Deus. Hoje eu estou arrombada, eu estou pobre. Eu sou o irmão João, que você pisou em cima de mim, me colocou para trabalhar como escravo para você dentro do seu templo religioso, arrancou dízimo em dinheiro mensal meu. Hoje eu estou aqui para te pedir uma cesta básica, para ver que esses cães gulosos, mercenário, não vai mandar os segurança dele soltar os cachorros em cima de você e dizer, sai daqui, que eu não te conheço. Vai lá pedir ajuda para eles. Eles estão nem aí para você. Esses caras não gostam de pobre, meu irmão. Esses caras têm nojo de pobre, são racistas, porque a religião é racista. São os fariseus de hoje. Os fariseus da época de Cristo, meu irmão,
Eram tiradas conservadoras dos bons costumes, mas pregavam que não vivia, são igual a eles. Os intitulados pastores dizem para os seus membros que não pode tomar uma cerveja, mas eles tomam um uísque de 8 mil reais. Eles tomam um vinho de 10 mil reais. Eles vão para a festa, dançar seresta. Ah, tem intitulado pastor aí que cheira pó antes de pregar, tá? É um cheirador de pó. Fuma, ó, um baseado. Fumador de baseado. Puxa um, cheira pó e vai para o púlpito pregar. E você chama um pilantra desse de homem de Deus. Entendeu? Quando eu fazia parte do sistema religioso, a maioria dos pregadores que eu conheço, e até que eu conversava com eles, a maioria deles estava tudo envolvido com adultério, com pó e com maconha. Cheirava pó, depois ia pregar. Tomava vinho, depois ia pregar. E você fica passando um pano para esses canalhas, chamando de homem de Deus, rapaz. Eles dizem que os membros não podem tomar uma cerveja. Claro que ele não quer que você tome uma. Mas Jesus tomava uma. Ele não quer que você tome uma cervejinha gelada, por quê? Para sobrar dinheiro para você dar para ele, que ele não é besta, que ele não é otário. Quanto mais você não tomar cerveja, vai render teu dinheiro. Aí você, igual palhaço, igual gado, porque ele já te deu nariz de palhaço mesmo, e certificado de gado de palhaço, você, como palhacinho, vai pegar esse dinheiro que você vai usar na cerveja e vai dar dentro do tempo religioso para enriquecer o teu intitulado pastor canguloso. E aí, com o teu dinheiro, meu irmão, ele curte no teu lugar. Tu não toma tua cervejinha, ele com o teu dinheiro toma um uísque de 8 mil. Tu não toma um vinhozinho, ele com o teu dinheiro compra vinho de 8 mil, vinho importado. Tu não tem nenhuma casa para morar, ele com o teu dinheiro tem vários imóveis. Alô, crente, tu está passando necessidade, o teu intitulado pastor está comendo do bom e do melhor. Alô, crente, tu está sofrendo aí, morando de aluguel, e o dono da casa está no teu pé. O teu intitulado pastor tem várias casas de aluguel para ter dinheiro. Ele está pouco se lixando para você, rapaz. Entende? Então, amados irmãos, para encerrar essa live, estamos na beira do abismo. Você vai ter que escolher entre a bárbara e entre o amor. Você vai ter que fazer uma escolha. Qual é o Brasil que você vai querer? Qual é o Brasil que você vai querer? Você vai ter que fazer essa escolha. Se é o Brasil do livro, de comida na mesa, educação, de todos os direitos trabalhistas, ou o Brasil do ódio, da bárbara, da falta de empatia, do racismo, da escravidão. Você vai escolher qual é o Brasil que você vai querer amanhã. Se é o Brasil do ódio, da mentira, se é o Brasil da escravidão, ou se é o Brasil da liberdade, de todos os direitos trabalhistas, do amor, da paz, da satisfação, da felicidade e da alegria. Então, meus queridos, eu peço a vocês, amanhã, por favor, quando vocês forem votar, vote em Lula. Vote em Lula presidente. Só em ver diversas pessoas de peso, diversas pessoas que fazem parte da elite economista. Só em ver diversos atores e atriz de novela. Só em ver diversas pessoas de peso, advogados, desembargadores, juízes, médicos e até pessoas que fazem parte da elite economista. Declarar voto em Lula é mais uma razão para mim votar no Lula. Até o ex-presidente da República, o senhor Fernando Henrique de Cardoso, mandou um recado para os brasileiros, e eu até compartilhei esse vídeo aqui no Facebook, dizendo: se você acredita no real, vote no 13, vote Lula, porque ele vai melhorar ainda mais a sua vida.
E Lula já provou que no governo dele, filho de empregada doméstica pode virar doutor. Lula já provou que no governo dele, o filho de pedreiro pode virar doutor. Lula já provou que no governo dele é rico no imposto de renda e os pobres no orçamento. E Lula deu e vai dar de novo direito aos pobres. Porque eu profetizo, eu declaro, debaixo do Evangelho da Graça, debaixo do nome de Jesus Cristo ressuscitado, que Lula já ganhou essa eleição. Eu declaro, pela pregação da fé, que Lula já é o nosso presidente. Eu creio, eu recebo, porque eu sou cristão. E eu creio nessa palavra. Então, amados, amanhã, aperte o 13. Vote no 13. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto. Toda honra, todo domínio, todo louvor, toda glória, admiração, louvor e exaltação só pertence ao teu santo nome. Pai, eu te peço que essa palavra entre no coração dos ouvintes. Que as pessoas que vão ver essa mensagem sejam sacudidas. Que aconteça um estraçalhaço dentro do coração dessas pessoas. Que essas pessoas sofram metanoia na mente, mudança no entendimento, que seja salva na mente, no entendimento, e se liberte da maldita religião e se liberte da mão dos mercenários da fé. E eu te peço, Pai, que essa palavra entre nos corações dos irmãos e das irmãs, e que teu Espírito Santo fale melhor com eles para a glória de Deus, Pai. Senhor e Cristo, eu te apresento e oro também pelas vidas enfermas que estão nos hospitais, na UTI, tantas vidas que estão lamentando, gemendo de dor, gritando, chorando de tanta dor. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 8, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Em outras palavras, Jesus Cristo curou no passado, curou ontem, cura hoje e cura para sempre. Cura eternamente. O Senhor é imutável, o Senhor continua curando. Eu declaro que a cura do câncer já é uma realidade na vida dessa pessoa. Eu declaro como filho de Deus que a cura da AIDS, do diabetes, já é uma realidade na vida dessa pessoa pelo poder da pregação da fé. Pai dos Espíritos, eu te peço que o Senhor tome em tuas mãos esse pai de família, essa mãe de família que se encontra doente, desempregado, sem alegria, dê felicidade, dê paz, abra as portas de emprego para eles. E eu declaro que a porta de emprego já abriu, que o emprego já é uma realidade na vida desses irmãos. Pai, eu oro pelas vidas que estão doentes, que estão enfermas, cura essas vidas segundo a tua vontade. Eu oro também pelos presidiários, liberta eles daquela vida que estão lá no presídio, salva eles daquela vida que eles estão levando. Eu oro também pelos jovens que estão nas drogas, liberte eles das drogas, dessa vida que eles estão levando, salve eles também dessas vidas. Eu te peço, tome em tuas mãos esse homem, essa mulher, que está pensando em cometer o suicídio, que está pensando em se matar. Não deixa, ó Pai. Dê livramento de morte segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toma essa vida em tuas mãos e dê o livramento. Pai dos Espíritos, eu te peço, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Eu te peço, papai, que o Senhor dê livramento para essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pai dos Espíritos, eu oro pelos pregadores que pregam a justiça, que pregam o verdadeiro evangelho da graça, que denunciam o sistema religioso. Eu oro pela vida do pregador bem, que tem aí lutado por justiça, que tem pregado a verdade do evangelho, que tem ministrado essas palavras de graça do Pai eterno. Pai, continua usando o irmão bem, dê muitos anos de vida para ele, para a saúde dele, multiplica as forças, multiplica a saúde para o meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Continue abençoando ele, pois ele já é abençoado. Pai, eu oro por todos os pregadores que pregam a verdade e que denunciam esse sistema maldito e manipulador. Dê força, dê coragem, dê saúde, muitos anos de vida, para continuar pregando a verdade do Evangelho. Pai dos Espíritos, eu te peço, continua abrindo as portas para nós. Eu te agradeço pelo café da manhã. Eu te agradeço pelo almoço do dia. Eu te agradeço pelo café da noite. Eu te agradeço pelas ricas bênçãos.
Eu oro também nesse momento, Paizinho, pelo presidente Lula. E eu te peço, dê livramento de morte para Lula. Pai dos espíritos, no espírito, Lula é teu filho. E eu te peço que toda armação, que todo laço contra a vida de Lula caia por terra, seja desfeito, seja quebrado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço que toda armação, que toda treta, que todo atentado contra a vida de Lula caia por terra agora, em nome do Cristo ressuscitado. Paizinho, eu te peço, multiplica as forças de Lula, multiplica a saúde, dê muitos anos de vida para ele, Pai. E eu já declaro, por fé, pela pregação da fé, que ele já é o meu presidente, que ele já é o nosso presidente. Paizinho, eu só te louvo, te exalto, te engrandeço e te agradeço. Amém. Enfim, melhor noite, graça e paz para todos. Um forte abraço, um beijo no coração. Pregador do Evangelho, bem Olec, estamos juntos. Deus continue te abençoando. O Senhor e tua família, como tem te abençoado. Amém. Fui.